Aula número 30, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Amados, esta aula é parte integrante de um curso de Teologia Básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Partindo de uma introdução que está em Atos capítulo 6, versículo 4, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Percebemos que aqui o apóstolo Pedro está trazendo uma exortação, uma informação para a sua congregação naquele momento, dizendo que os apóstolos não estariam mais numa condição de negligência ou de distração, melhor dizendo, porque ele estava se envolvendo com algo que eles não deveriam se envolver no momento, que é servir as mesas, fazer realmente o trabalho operacional ali da comunidade. Isso deveria ser feito pelos diáconos. E a partir de então foi separado alguns para aquele ofício, De maneira que o sacerdote ele deve consagrar-se à oração e ao ministério da palavra. E é importante entender que nós só podemos entender a palavra de Deus se nós tivermos uma vida de oração. Por isso que o Espírito Santo que instruiu, que motivou, que inspirou, essa palavra, como toda a palavra de Deus, ele coloca aqui em primeiro lugar a oração. Porque sem vida de oração não temos como conhecer a palavra de Deus. Dentro do tema que estamos falando sobre o plano da salvação, nós estamos abordando sobre comunhão com Jesus Cristo e queremos aqui continuar falando sobre a condição do homem, em que o apóstolo Paulo nos revela em 1 Coríntios. Na aula anterior nós falamos sobre o homem natural, todo aquele que vem a esse mundo, nasce de uma forma natural. Eles não entendem as coisas de Deus porque elas se discernem espiritualmente, Então por isso são homens naturais. Mas a Bíblia também nos fala sobre um homem carnal. Nós temos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2 que diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. A condição que o apóstolo está colocando aqui, nos revelando, é que depois que o homem aceita Jesus Cristo, naquele primeiro momento ele continua sendo um homem carnal. Por quê? Ele convidou Jesus para estar dentro da sua vida, no seu coração. Porém, o seu eu, o egocentrismo, continua sentado no trono, continua dirigindo a sua vida. Ainda que Jesus esteja na sua vida, faça parte da sua vida, não é o Senhor que controla a sua vida, que dá direção à sua vida. É Ele que decide muitos fatos, na sua área sentimental, na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área de saúde, na sua área de relacionamentos, na sua área profissional, na sua área de família. E por não ser Jesus ainda que está dando toda a direção, ele não está obedecendo à voz do Espírito Santo na sua vida, então essas áreas continuam desordenadas. Depois nós temos uma terceira figura, que é o homem espiritual. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, na nossa analogia, nesse terceira
homem, né? Análise de homem, que agora é o espiritual, nós percebemos já que um homem em que já não é mais ele que está sentado no trono da sua vida, e sim Jesus Cristo. Então, o seu eu está subjugado, o seu eu está vencido, o seu eu está agora, deu lugar à direção do Espírito Santo de Deus na sua vida. De maneira que tudo que ele vai fazer, ele não faz porque ele acha, porque ele gosta, porque ele prefere, porque ele decide. Ele consulta o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo lhe dá a direção. Ele vai fazer um curso. Senhor, tem um curso aí, tem uma oportunidade, é da tua vontade? Devo fazer ou não devo fazer? Ele consulta e o Espírito Santo lhe responde. Porque muitas vezes, amados, nós nos envolvemos com projetos, com coisas que não é para se envolver. Imagine você, uma pessoa que começa a fazer uma faculdade de economia, né? E só depois que chega lá no terceiro, quarto ano de economia, ele percebe que ele não gosta de economia. Então ele será um economista frustrado. Ele se formou numa cadeira acadêmica de economia, mas ele percebeu só depois de alguns anos que não é bem aquilo que ele gostaria de fazer. Então, para que nós não venhamos a estar nos envolvendo com projetos que mais tarde nos trará frustrações, nós devemos pedir a orientação do Espírito Santo de Deus. Existem projetos que parecem lindos, maravilhosos, parecem projetos promissores, porém tome muito cuidado, porque só Deus conhece o modo, a forma, só Deus conhece o futuro, só Deus sabe no que vai dar aquilo. Por exemplo, aparece um camarada aí, esse camarada começa a se aproximar muito de você, da sua família, e te propõe uma sociedade. Olha, nós vamos ganhar muito dinheiro, tem algo aqui que a gente pode fazer junto. Então, no primeiro momento, parece que isso é um mundo deslumbrante, é uma Disneylândia, né? É um mundo de maravilha. Tome cuidado, porque aquilo que parece ser bom, aquilo que parece que é promissor, aquilo que parece que é sucesso, só o tempo e Deus, evidentemente no controle, é que vai garantir se realmente é bom. Por isso nós devemos consultar o Espírito Santo de Deus para saber naquilo que nós vamos nos envolver. Vamos comprar um carro? Vamos comprar uma casa, um terreno, um sítio, não importa, o que você fizer. Vamos viajar? Consulte a Deus. E aí Deus está no seu trono, no trono da sua vida, e você terá a sua vida ordenada pelo Senhor. Não é? Então, queridos, essa é a condição do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. Né? Queremos agora, dentro desse mesmo tema, o plano da salvação, partir para uma abordagem sobre vida no Espírito Santo. E para falarmos sobre vida no Espírito Santo, queremos ler o texto que está escrito na biografia de Mateus, no capítulo 27, versículos 45 até os 56, que nos retrata sobre a morte de Jesus Cristo. E esse texto nos diz o seguinte: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani? O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa
e apareceram a muitos. O centurião e os que com eles guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Nós queremos também ler em João, no capítulo 14, versículos 16 e 17, o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Então, nesse texto diz que Jesus está prometendo um outro Consolador. E sabemos que esse outro Consolador é o Espírito Santo de Deus. Queremos ler também João capítulo 16, versículos 8 e também o versículo 13, que fala sobre a missão desse Consolador, a missão do Espírito Santo, que diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amados, nós entendemos que o Espírito Santo é o nosso despertador. Ele é o colírio para os nossos olhos. Ele desperta em nós sobre a justiça, sobre o juízo e sobre o pecado. Ele nos dá a direção e nos mostra essas coisas. E sendo o colírio para os nossos olhos, ele nos faz ver no mundo espiritual. Ele nos mostra aquilo que realmente é correto e aquilo que não é correto. Aquilo que é vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus. Entenda que Deus, ele providenciou para nós, para mim, para você, uma vida abundante, uma vida frutífera. E aqui nós queremos falar um pouco, dentro desse assunto, sobre o controle através do Espírito Santo. Em João, no capítulo 10, versículo 10, nós encontramos escritas as seguintes palavras: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É Jesus falando isso. Satanás, o diabo, o ladrão, conforme está tipificando aqui na palavra de Deus, nessa passagem, ele só tem essas funções: matar, roubar e destruir. Então, nele não existe benefício algum. Nele não existe bondade nenhuma. Ele só mata, rouba e destrói, através de vários artifícios. O engano, por exemplo. Ele engana as pessoas e leva as pessoas à destruição, à morte. Então ele vem para matar os nossos sonhos, os nossos projetos, para roubar os nossos direitos, para destruir o nosso casamento, a nossa família, a nossa saúde. Então esta é a obra do diabo. Em Romanos, no capítulo 7, versículos 15 até o 24, nós encontramos registradas as seguintes palavras: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se
eu faço o que não quero, e já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porém, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Veja, queridos, que nesse jogo de palavras o apóstolo Paulo está dizendo que ele quer fazer o bem, mas na sua vida, na sua carne, reside a malignidade. O que é residir a malignidade, o pecado? É o desejo carnal, é o desejo prazeroso pelas coisas erradas. Em outro texto, em Romanos, diz que aqueles que andam na carne não agradam a Deus, né? Propriamente, capítulo 6, versículo 8 de Romanos diz isso. Então, por isso que a palavra de Deus exige morte. Nós temos que morrer para esse mundo para vivermos para Deus. Aquele que não morrer para o mundo não pode viver para Deus. Por quê? Porque em nós, na nossa carne, há o desejo pelo pecado, há o desejo carnal, há o desejo de fazer coisa errada. Mas nós não podemos, evidentemente, darmos os prazeres carnais. Em Gálatas, no capítulo 5, versículos 19 até o 21, mostra quais são essas obras da carne. Diz, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja que tudo isso que acabamos de falar aqui, mencionar, o que está escrito em Gálatas no capítulo 5, versículo 19 em diante, até o versículo 21, são obras da carne. Por isso que essas obras da carne precisam morrer. Nós precisamos levar a nossa carne à morte. Que morte é essa? A morte com Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que possamos ressuscitar com Ele e vivermos. Porque isso que as pessoas praticam, foi o diabo. Não, o diabo ele pode ter a sua parcela de indução, de sugestão, mas quem pratica é você, a sua carne. Prostituição, impureza, lascívia, ira, glutonarias, tem gente que come demais, é um absurdo, né? Feitiçarias, inveja, ciúme, facções, brigas, violência, tudo isso são obras da carne, não é? E temos também em Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 e 17, que nós devemos andar no Espírito. Lá está escrito o seguinte, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então veja que a palavra está dizendo que nós devemos andar no Espírito para que não façamos aquilo que é vontade da nossa carne. Então o que é andar no Espírito? É seguir a vida do Espírito Santo. De maneira que nós entendemos, queridos, que antes da conversão, o homem é carne, que naturalmente satisfaz os desejos do coração dominado pelo pecado. Mas quando o Espírito Santo entra na vida do homem, habita no coração do homem, o Espírito Santo nele luta contra esses apetites, produzindo em seu lugar um novo fruto, que nada mais, nada menos são as qualidades e os atributos de Jesus Cristo na vida do homem. Então veja que o Espírito milita contra a carne milita contra o Espírito, porque são opostos
entre si. E nós encontramos em João capítulo 3, versículo 5, respondeu Jesus, em verdade eu vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Então é necessária a conversão, é necessário nascer da água e do Espírito para que estejamos livres dessas obras e dessa inclinação carnal. Queremos orar com os amados. Pai, muito obrigado por mais essa aula, obrigado por mais esse brilhante ensinamento, por esse projeto maravilhoso chamado Palavra Poderosa. Que os nossos ouvintes possam receber do Senhor a graça do entendimento, a compreensão, a misericórdia de ter as suas vidas guiadas, conduzidas pelo Espírito Santo. Pai, assim nós oramos e abençoamos a todos que nos ouvem, aos seus familiares, aos seus projetos, aos seus amigos, e que o Senhor seja a retaguarda dos nossos ouvintes em nome de Jesus. Amém.